A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, um excelente dia, uma excelente quarta-feira na presença do Altíssimo. Já estamos aqui em mais uma manhã, com a live Manhã com Propósito. Que Deus te alcance, que Deus te abençoe, que Deus te guarde de todo mal, né? Porque Ele nos proveu o mais importante, o dia de vida, saúde, a oportunidade para estarmos diante da Tua presença. E aqui estamos podendo louvar, bendizer e exaltar o santo nome. Esse dia é ímpar. Um dia como esse não haverá mais. Vai haver outra, né? Quarta-feira. Vai haver outras quarta-feiras, mas como esse não. Então nós temos que fazer a escolha, né? De viver esse dia na totalidade. Às vezes nós projetamos tantas coisas para o amanhã e nós não conseguimos viver o hoje. Eu converso com pessoas, né? Trato pessoas, ajudo pessoas, e elas sempre estão preocupadas com amanhã, amanhã, amanhã. Amanhã eu faço, amanhã eu deixo, amanhã talvez. E aí elas esquecem de viver o hoje, porque a vida começa a atropelar. Não conseguem mais viver aquele dia. É muitos projetos, muitas coisas, mas dias vividos não tem. Porque a depressão, síndrome do pânico, ansiedade, tantas outras coisas têm roubado, irmãos, a paz dessas pessoas. Pastor, então o que nós temos que fazer? Viver um dia de cada vez, mas para viver esses dias não é sobreviver. Sobrevivência é diferente de viver, né? Eu e você, nós temos que viver, não sobreviver. E como que nós vamos viver, pastor? Entregando o nosso dia ao Senhor. Isso nos mostra a nossa vivência. Porque muitas das vezes nós estamos acostumados a sobreviver. É no limite de tudo. É no limite do tempo, é no limite financeiro, é no limite emocional, é no limite espiritual, é no limite secular. E aí não vive, sobrevive. Mas nós que estamos vivendo, nós estamos regrando o nosso dia ao Senhor, entregando o nosso dia ao Senhor. Ah, pastor, eu não tenho tempo. Irmãos, nós nunca vamos ter tempo se nós não prepararmos esse tempo. Quando eu preciso viajar junto com a minha esposa, nós preparamos o tempo da viagem, a data, tudo. Quando eu preciso visitar alguém, eu preparo o tempo. A pessoa só me dá o horário, eu preparo aquele tempo. Quando eu quero correr atrás de alguma coisa, eu gosto muito de pescar, não estou indo, mas eu gosto muito de pescar. Eu preparo as coisas para ir pescar. Eu vou comprar alguma coisa, eu preparo o dinheiro e o tempo para ir lá ver aquela situação. Mas quando fala-se das coisas de Deus, o Deus entende. Irmãos, nós estamos equivocados nisso. Nós estamos equivocados. Eu sempre ministro na igreja aqui. O que tem valor para mim tem valor para Deus. O que não tem valor para mim não tem valor para Deus. Se eu não gosto de receber qualquer coisa, por que eu vou dar qualquer coisa para Deus? Ah, pastor, o senhor está falando de dinheiro? Não só, eu estou falando de todas as áreas, né? Porque às vezes nós vamos dar a pior oferta. E aí nós vamos querer receber o melhor de Deus. Não que seja errado, mas quando nós vamos comprar alguma coisa ou comer alguma coisa, nós gastamos lá e tem aquele dinheiro, né? Pastor, é pecado sair com a família para comer? Claro que não. Nós temos que fazer isso. Mas quando chega na obra de Deus, para Deus, né? Nós queremos minimizar as coisas. Isso aqui tá bom. Aqui tá ótimo, né? Deus aceita. Irmãos, Deus não aceita. Da mesma condição que nós não aceitamos e nós não queremos qualquer coisa, Deus também não quer. Deus quer a melhor adoração, e não a melhor que pensamos, é a melhor que Deus quer. Tá? Deus quer o melhor culto, o melhor louvor, né? O melhor tempo. Eu não estou falando de quantidade de horas, eu estou falando do melhor tempo. Porque às vezes nós falamos uma quantidade de horas e aí nós começamos a ser religiosos. Temos que fazer a risca, senão perde aquilo. Não, irmãos. Né? Tem gente que começa a campanha e acontece alguma dificuldade, a pessoa não consegue vir, não é porque ela não quer. Acontece algum imprevisto no meio, aí alguém vai falar, perdeu. Não perdeu, Deus que abençoa aqui, ele abençoa por lá. Mas nós temos que fazer o melhor para Deus. Né?
Eu não posso deixar o culto por qualquer coisa. Eu não posso deixar de orar por qualquer coisa. Eu não posso deixar de cultuar por qualquer coisa. Né? Às vezes nós temos que falar com pessoas porque alguém não deu a paz do Senhor, ela não vem mais no culto. Isso aconteceu comigo outrora. Antes de chegar aqui, estava, né, dirigindo outro ministério, outra congregação, melhor dizendo. E a pessoa, né? A irmã sempre me dava a paz do Senhor. Né? É costume, é costumeiro. Acaba o culto, os irmãos dão a paz do Senhor. Mas naquele dia eu tive que atender uma pessoa. E ela foi embora. E aí ela falou, não vou mais à igreja porque o pastor não gosta de mim. E aí você tem que ir lá e mostrar para a pessoa que não é assim. Né? Então nós paramos por poucas coisas. E nós temos que dar valor àquilo que temos. A oportunidade de vida é o melhor. Né? A oportunidade de expressar a Deus o nosso sentimento, aquilo que é verdadeiro é melhor. E o que nós temos para oferecer a Deus esse dia chamado hoje? Como nós estamos diante de Deus? Pastor, eu estou precisando de uma providência. Amém? Mas oferece o seu dia a Deus. Glorifica a Deus pela tua família. Glorifica a Deus pelo teu trabalho. Glorifica a Deus pelos dons que Ele entregou a você. Glorifica a Deus pelo ministério. Glorifica a Deus pelo lugar que você mora. Glorifica a Deus por aquilo que você tem para comer. Glorifica a Deus pela saúde, pela oportunidade, irmãos. Às vezes nós oramos atrás de milagre após milagre, coisa após coisas. Mas nós esquecemos de agradecer a Deus pelo milagre que nos é proposto. O fôlego de vida. Às vezes nós estamos murmurando. Sabe o que acontece? Às vezes nós queremos parar, nós estamos emocionados demais. O nosso emocional está abalado por quê? Porque nós não sabemos ouvir não. Irmãos, o confronto da palavra ele é diário conosco. Tá? Ai, pastor, eu não posso ouvir não. Tá? Se você estiver no meu convívio junto comigo, você vai ouvir não da minha boca. Não, eu sei falar não como eu sei falar sim. Não é porque eu sou amigo, não é porque eu sou pastor que eu vou sempre falar sim. Às vezes eu vou ter que falar não. Ah, pastor, o senhor é ruim? Claro que não. Deus começa com não adulterarás, não matarás, não roubarás. Né? Ah, eu não posso, há uma contrariedade na minha vida. Nós vamos ser contrariados todos os dias. Porque o pai contraria o filho para que o filho não morra. Tem pessoas que não sabem ouvir não. Saiu do controle da mão dela, ela fica desesperada, quer fugir, quer correr, começa a liberar a palavra. Irmãos, nós temos que ter um senso. A nossa balança, ela tem que ser justa. Ah, eu só quero ouvir sim. Deus nunca prometeu que diria só sim para nós. Mas o não de Deus salva. O não de Deus restaura. O não de Deus vivifica. Ah, pastor, foi fazer, Deus falou e deu errado. Nem todas as vezes foi Deus que falou. Às vezes nós tomamos como Deus falou e Deus não falou nada. Quando Deus fala, Ele mostra o caminho. E se nós fizermos conforme a vontade e o querer dele também. Tá? Ah, pastor, eu não sei o que fazer. Entrega ao Senhor. Às vezes nós entregamos ao Senhor de manhã e daqui a pouco nós queremos tirar na mão do Senhor. Ah, eu quero isso aqui, ó. Eu quero dar esse jeitinho aqui. Eu quero fazer desta forma. Não. Se Deus falou para fazer assim, faça. Tá? Porque as bênçãos do Senhor, como diz Provérbios 10, 22, a bênção do Senhor enriquece. E Ele não acrescentará dores. Então, bênção do Senhor tem que ser bênção para todo o cenário. Né? Tem gente que diz, ô pastor, mas é bênção. Às vezes é bênção para ela e às vezes eu vou ter que ficar chorando. Então não é bênção. Isso não é de Deus, não. Tá? Porque Deus não arranca de um filho, fere um filho para dar para outro. Não. Você pode ver que todas as substituições bíblicas foi porque alguém estava no lugar e não deu o devido valor. Deixou o lugar de filho, deixou o lugar de servo, deixou o lugar que Deus preparou. Mas Deus nunca arranca ninguém para colocar o outro. A pessoa abre mão daquele lugar. Exemplo de Saul, exemplo de Ofni e Finéias, exemplo do sacerdote Eli, exemplo de Nadab e Abiú, exemplo de Acã.
E tantos outros na Bíblia que deram o lugar, cederam o lugar, porque não quiseram esperar ou confiar no Senhor. Então nós temos que ter essa condição de confiar e esperar no Senhor. Tá? Ah, pastor, mas eu não sei o que está acontecendo. Eu sei. É que nós, muitas das vezes, não queremos obedecer na totalidade. Nós queremos obedecer em partes. Nós queremos ter uma estrutura diante dos homens e outra estrutura em oculto. Tá? Eu já ensinei pessoas, aconselhei pessoas, a pessoa fala para mim, tudo certo. Aí vira as costas e fala para o outro, pastor, não manda de mim. Nós não mandamos de ninguém mesmo, nós ensinamos. Nós não somos donos de ninguém, nós ensinamos. Então, se o ensino não está chegando, se o ensino não está sanando, é porque a pessoa não quer viver a palavra. Aí cria um evangelho segundo ela mesma escreveu, que não é o de Cristo, e ela vive esse evangelho. Né? Esse evangelho que não é de Jesus. Então nós temos que ter totalidade, entender e saber o que Deus tem para nós. Está sofrendo? Fala com o Senhor. Está chorando? Fala com o Senhor. Está vivendo dificuldades? Fala com o Senhor. Se você congrega aqui, fala com o seu pastor também, que eu posso te ajudar em oração. Eu tenho um lema assim, aquilo que a nossa mão não alcança, nós vamos para o joelho. Porque aquilo que nós podemos fazer, nós fazemos. Mas aquilo que nós não conseguimos fazer, nós vamos para o joelho. E Deus responde. A Bíblia diz que a oração de um justo. E quem é que é o justo? Os justificados por Cristo, aqueles que estão na palavra. Podem muito em seus efeitos. Então comece a orar com propósito. Eu sempre ensino também. Oração sem propósito é só falácia. Nós temos que ter propósito na oração. Nós temos que ter direcionamento bíblico. Eu estou sentindo. Não, para com esse negócio de sentindo. Eu sinto dor, eu sinto raiva, eu sinto tristeza, eu sinto desânimo, eu sinto cansaço. Deus nunca vai falar por sentimento, Deus vai liberar a palavra. Tá? E todas as vezes que necessário, Deus vai nos contrariar. Todas as vezes que necessário, Deus vai falar, não, eu não quero, não é para fazer. Eu não estou nesse negócio. Pastor, eu não ouço. Se falar para mim, eu não ouço. Aí é diferente, você precisa ser tratado, eu preciso ser tratado. Quando nós não ouvimos, porque nós nunca, estamos preparados. Eu tenho razão. Irmãos, melhor que razão é paz. Se nós temos paz, deixe quem quer ficar com a razão. Nós não podemos dar legalidade ao diabo. Nós não podemos errar, pecar e dar triunfo na mão dele, trunfo na mão dele. Não, mas se nós estivermos conforme a palavra de Deus, é melhor paz. Mas estão falando, deixa falar. Está devendo? Não, então deixa falar. Porque quando nós não estamos devendo, Deus justifica. Mas quando nós estamos devendo, nós temos que sanar a dívida. Seja ela no perdão, no amor, na graça, naquilo que comprou, em todas as áreas. Então vamos orar, agradecer ao Senhor. O missionário Valério vai estar entoando os hinos da harpa cristã e daqui a pouco eu cumprimento todos os amados irmãos. Senhor meu Deus e eterno Pai, nós estamos nesta manhã de quarta-feira para te louvar, para te bendizer, Senhor, para agradecer pelo dia, pelo propósito, por tudo que o Senhor já tem nos feito viver, Senhor. Eu te louvo, meu Pai, pela vida dos meus irmãos, a qual eu pastoreio aqui. Eu te louvo pela vida dos meus pastores. Eu te louvo pela vida dos obreiros. Eu te louvo pela vida da liderança. Só o Senhor é Deus, meu Pai. E todos os outros ministérios que estamos, meu Pai, juntos, propagando o evangelho de paz, anunciando o novo mandamento, o testamento, Senhor, meu Pai. A novidade de vida. Senhor, eu quero te louvar por nesse tempo presente, nos trazer aqui, Pai, até o estado do Goiás, em Aporé, Senhor, nesta cidade, para juntos cultuarmos, adorarmos e bendizermos o teu santo nome, que a tua obra venha a ser conclusa sobre esse lugar, na totalidade, Senhor. Pai, que nós possamos andar em alinhamento, que nós possamos andar em novidade de vida, Senhor. Que nós possamos ter o Espírito Santo na totalidade sobre nós. E que nós venhamos entender e agradecer que não é da forma que queremos, mas o propósito é do Senhor. Porque, Pai, nós temos agora a nossa vida, mas o nosso projeto é em segundo plano. O projeto do Senhor é em primeiro plano.
E às vezes porque eu quero, às vezes porque eu acho, às vezes porque é minha vontade, eu nem pergunto para o Senhor e falo, ah não, vai me deixar bem, vai me fazer feliz. E o Senhor não está aprovando aquilo, Senhor. Pai, mas nos dê o direcionamento na palavra, nos dê visão espiritual, nos dê discernimento para fazer aquilo que lhe apraz, meu Pai. Porque a tua vontade é maior que a nossa. Os teus caminhos são maiores do que o nosso, meu Pai. O teu querer, meu Pai, é bem maior. Então que nós possamos viver em novidade de vida. Sê conosco, meu Pai. É isso que nós te pedimos e desde já te agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nara Valéria vai estar entoando o sino da cristã. A paz do Senhor Jesus a todos. Um dia de vitória, no nome de Jesus. Muito além do nosso entendimento, alto mais que todo pensamento, glorioso em seu sublime intento, é o amor de Deus sem par. Grande amor, amor de Deus, enche a terra e enche os céus. Grande amor, amor que abrange a todo mundo e atinge a mim. Fez um sacrifício infinito, de um valor imenso e inaudito, dando-nos o Filho seu bendito. Calculai o amor de Deus. Grande amor, amor de Deus, enche a terra e enche os céus. Grande amor, amor que abrange a todo mundo e atinge a mim. Grande foi, muito grande o meu pecado, triste e perigoso o meu estado, mas o amor que nunca foi sondado me salvou, o amor de Deus. Grande amor, amor de Deus, enche a terra e enche os céus. Grande amor, amor que abrange a todo mundo e atinge a mim. Foi quem perdoou os pecadores, rogo-os arrependeu de malfeitores. Quem sarou os pobres sofredores, esse imenso amor de Deus. Grande amor, amor de Deus, enche a terra e enche os céus. Grande amor, amor que abrange a todo mundo e atinge a mim. Glória a Deus. Em Jesus vivendo cada dia, Em Jesus
alegria. Em Jesus, ó doce harmonia. Em Jesus, desfruto a paz de Deus. Em Jesus, na rocha inabalável. Em Jesus, no homem comparável. Em Jesus, no Deus tão adorável. Em Jesus, o mal não temerei. Em Jesus, a graça é infinita. Em Jesus, ó bênção inaudita. Em Jesus, minha alma é bendita. Em Jesus, eu tenho salvação. Em Jesus, não temo o mal e a morte. Em Jesus, estou firmado e forte. Em Jesus, meu barco rumo ao norte. Em Jesus, eu sempre hei de vencer. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Deus abençoe, amados irmãos. Deus santo. Segunda-feira não teve live, né? Não estava muito bem. E aí eu não consegui fazer. Mas eu quero louvar a Deus pela tua vida. Vida do nosso irmão Alisson, seja bem-vindo. Nossa irmã Ivanir. Diaconisa Elísia. Nossa irmã Ana Fernandes também. E a todos os outros. Irmãos, você às vezes está assistindo aí, assiste a live por inteiro, mas não entra, não clica aí, né? Clica aí, tá? Se eu também não falei o teu nome, tá? Você manda a paz do Senhor, manda um bom dia aí, tá? Que para mim é um motivo de alegria te saudar. Tá bom? Em nome de Jesus. Vamos para a palavra que nos é proposta nesta manhã. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Marcos, capítulo de número 10, versículo 46. Glória a Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Marcos, capítulo de número 10, versículo de número 46, diz assim: E depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim? E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Nós estamos vendo aqui um cenário bíblico de muita importância para nós. Por quê, pastor? Porque Jesus, mais uma vez, está passando pelos territórios de Jericó. E a Bíblia diz que ele estava com muitos dos seus discípulos e uma grande multidão, né? A Bíblia diz que Jesus está a caminho de cumprir o teu ministério.
Jesus está a caminho de cumprir a vontade de Deus na terra. Falei. E a Bíblia diz que, então, uma grande multidão está com Jesus e Bartimeu está vivendo uma vida ali à beira do caminho. Vai dizer que ele está sob a autoridade do governo romano, a mendigar, porque até para mendigar tem espaço, tem lugar, não é em qualquer lugar, né? Mas ele tem uma capa ali que lhe dá autoridade e liberação para esmolar. Bartimeu está sofrendo de cegueira, né? Os seus olhos não conseguem enxergar. Só que pela fé, pelo ouvir a palavra de Deus, pelo ouvir sobre Jesus, ele começa a movimentar-se. Quando nós entendemos quem é Jesus, a nossa vida ela tem que mudar, ela não pode permanecer a mesma. Pastor, como assim? A Bíblia diz que ele começa de pronto a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque o clamor é algo sobrenatural. O clamor fala de algo que vem de dentro. Ele começa a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, né? E quando ele começa a cultuar ali, ele começa a glorificar a Deus, a Jesus, a Bíblia diz que muitos dos que estavam ali repreendiam ele para que ele se calasse. E é isso que está nos faltando nos dias de hoje, irmãos. Propósito de adoração. Tem pessoas que estão diante de Jesus e começam a clamar, mas diante de palavras, de situações, param. A persistência de Bartimeu foi além da tua dificuldade e além das palavras que foram lançadas, porque ele tinha um propósito. A primeira coisa que nós temos que ter é propósito diante da presença de Jesus. Eu costumo dizer que ele era cego, mas não era surdo, porque a Bíblia diz que quando ele ouviu que era Jesus, ele começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Romanos 10:17 diz que de sorte a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir da palavra de Deus. Não é por ver a palavra de Deus, não é por sentir a palavra de Deus, é por ouvir. Então nós temos que ouvir a palavra. E a palavra nos dá persistência. A palavra nos dá renovação. A palavra nos dá o direcionamento, irmãos. Então a primeira coisa que nós temos que entender: só recebe aquele que persiste. Só recebe aquele que tem fé. Só recebe aquele que entende que sem Jesus não é nada. Sem a presença de Jesus, nós não podemos nada. Pastor, mas eu estou ligado direto com Deus. A Bíblia diz que Jesus, ele mesmo falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então o acesso a Deus é Jesus, irmãos. Não tem outro acesso a não ser Jesus. Bartimeu está entendendo isso. Ele diz: eu preciso da cura. Deus é o Senhor de tudo, mas eu tenho que chegar a Jesus. Esse Jesus tem feito muitas coisas através da vontade e da palavra de Deus. Esse mesmo Jesus tem levantado coxos, tem curado paralíticos, tem liberto pessoas da lepra. Eu ouvi que ele outrora curou um cego e um surdo. Agora chegou a minha vez de clamar e receber a minha vitória. Porque não é de qualquer maneira que nós vamos receber. É por fé, irmãos. É por fé. Jesus não curou todos, porque faltava-lhes a fé. Mas os que tiveram fé, Jesus nem muito liberou palavra. Ele disse: vai, a tua fé te salvou, porque eles já vinham prontos para receber. Muitas das vezes nós não recebemos porque nós não estamos prontos para receber. Nós estamos no lugar, né, da falsa humildade, no lugar da comiseração: eu não posso, para mim nunca chega, eu sou incapaz. Irmão, se nós olharmos para tudo que as pessoas falam de nós, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Porque, humanamente falando, nós não temos capacidade nenhuma. Mas espiritualmente, Jesus nos dotou do teu Espírito Santo, nos deu direcionamento, nos deu sabedoria, inteligência, visão espiritual para alcançar. Deus abençoe nossa irmã Angela Gonzaga, seja bem-vinda.
Então nós não podemos ficar nessa comiseração. Eu não posso, eu não sou. Né? É verdade, para mim não. Irmãos, nós não podemos ficar nisso. Bartimeu tinha tudo para parar. Tudo para ficar na beira do caminho. Mas ele falou, não, hoje eu decido por fé em receber de Jesus. Estão mandando parar, estão dizendo que não vai acontecer, estão dizendo que para você é impossível. É impossível para o homem da terra, mas para Deus não é impossível. O que o homem da terra não realiza, o céu faz. Mas precisa de fé. Deus abençoe a nossa irmã Maria Aparecida, Pai do Senhor. Então nós temos que entender. Bartimeu, ele foi dotado de fé e atitude. Porque a Bíblia diz que a fé sem obra é morta, e a obra sem fé também. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós temos que ter fé e posicionamento. Eu tenho que ter fé e crer naquilo. Eu tenho que ter fé e me posicionar naquilo que eu quero receber. Eu tenho que ter fé e esperar em Deus. Às vezes eu estou esperando em alguma situação. Às vezes eu estou esperando de alguém que falou da terra. Não, nós temos que esperar em Deus. Então vamos lá. Ele começa. Cada vez ele clamava mais alto. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Até que, e Jesus parando, sabe o que acontece aqui? Bartimeu chamou a atenção de Jesus. Bartimeu chamou a atenção de Jesus. Tinha uma multidão e seus discípulos com Jesus. Mas alguém à beira do caminho para Jesus, chama a atenção de Jesus. E a Bíblia diz, e Jesus parando, disse que o chamasse. E chamaram um cego dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. Jesus já logo parou e mandou que chamassem Bartimeu. E quem foi chamar já foi com a boa notícia. Tem de bom ânimo, se anima, tem esperança, ele te chama. Ele está dizendo, Jesus quer ter um particular contigo hoje. Pelo teu clamor, pela tua fé, Jesus te chama para ter um particular. Pastor, eu quero ter esse particular com Jesus. Continua chamando a atenção de Jesus de uma forma sobrenatural. Faça o que ninguém fez, que você vai viver o que ninguém viveu. Nós estamos muitas das vezes acostumados com o normal. É assim, fiz uma vez e deu certo. Não, faça o que ninguém fez e você vai viver o que ninguém viveu. É que nós estamos acostumados com aquele rito, aquela situação, aquela liturgia, aquele movimento. Irmãos, e o Espírito Santo ele é multiforme. Deus é multiforme, ele opera da forma que ele quer, da maneira que ele quer e do jeito que ele quer. Nós, às vezes, estamos assim, Deus vai ter que operar assim, Deus não tem que operar assim, ele opera da maneira e do jeito que ele quer. Se não for assim, eu não quero. E Deus não faz isso, Deus opera da maneira que ele quer. Então, começa-se uma adoração, um clamor, com direcionamento. Bartimeu não queria chamar a atenção dos discípulos. Bartimeu não queria chamar a atenção da multidão. Bartimeu não queria um lugar de status. Ele queria um momento com Jesus. Porque ele sabia que com esse momento com Jesus a vida dele ia mudar. Com esse momento com Jesus nada seria da mesma forma. E quando chamaram ele, versículo 50, e ele lançando de si a sua capa, foi ter com Jesus. É sobre a capa que eu quero falar um pouco. É sobre a capa que eu quero falar um pouco. Nós temos que liberar a capa. A capa da miséria. A capa daquele negócio. Eu sou um coitadinho, é aqui, eu preciso dessa ajuda, eu preciso dessa migalha, eu preciso. Não, irmão, nós temos que parar com isso. Deus não tem migalhas, Deus tem pão para filhos. Deus não tem qualquer lugar, Deus tem lugar reservado para nós. Deus não tem qualquer coisa, então nós não temos que se contentar com qualquer coisa. Ele lançou de si a sua capa dizendo, nunca mais eu estarei sobre o governo romano mendigando nesse lugar. Nunca mais, ô capa da miséria, você vai adentrar nos meus ombros. Nunca mais, ô capa da miséria, você vai estar sobre as minhas costas, dizendo que eu sou um miserável, dizendo que eu sou um cego, dizendo que aqui é o meu lugar, à beira do caminho. Porque, irmão, Jesus não tem beira do caminho para ninguém.
Jesus é o caminho. Quem está na beira do caminho e tem encontro com Jesus tem que mudar a sua vida, então vai para o caminho. Só que aí nós estamos até clamando, começamos clamando igual Bartimeu. Começamos a confiar igual Bartimeu, perseverar igual Bartimeu, para ter um encontro com Jesus. Mas no primeiro encontro com Jesus, nós recebemos algo e queremos voltar para o mesmo lugar. Não, nós não podemos voltar para o mesmo lugar. Nós não podemos voltar para as mesmas práticas. Nós não podemos voltar para a mesma situação. Por quê, pastor? Porque Jesus, ele tem o melhor para nós. Vou te mostrar biblicamente. Vamos lá? O versículo 51. E Jesus falando disse-lhe, que queres que eu te faça? E o cego lhe disse, mestre, que eu tenha vista. Jesus está dizendo para ele, Bartimeu, né, que o nome dele não é Bartimeu. Bartimeu significa filho de Timeu. Filho de Timeu, o que tu queres que eu te faça? Ele disse, mestre, que eu tenha vista. Pastor, mas Jesus não sabia o que Bartimeu precisava. Jesus sabia que ele era cego. Mas Jesus queria olhar para ele e saber o que estava dentro do seu coração. Sabe por quê? Jesus está dizendo para ele, Bartimeu, pastor Júlio, Deus abençoe. Seja bem-vindo. Bartimeu, você está disposto a largar a beira do caminho? Bartimeu, você está disposto a largar quem te ajuda e coloca você nesse lugar para mendigar? Bartimeu, você está disposto a largar os confortos que essa situação te traz, ainda que pouco, mas traz? Pastor, me explica um pouco. Irmãos, tem gente que pede para mim orar. E aí está encostado pelo INSS. Eu falo, você quer sair do INSS? Quer que Jesus te cura? Ou como que é? Porque as duas coisas não dá. Como que Deus vai curar e depois vai lá mentir no INSS? Não tem como, irmão. Pastor, o senhor é mau. Eu não sou mau. É que às vezes nós queremos o benefício e queremos a cura. Alguma das duas coisas nós vamos ter que deixar. Deus, ele quer saber o que nós queremos. Jesus, ele quer saber o que nós queremos. Deus abençoe a missionária Raquel. Porque às vezes nós estamos querendo a cura, a libertação, mas queremos o benefício daquilo que aquela situação, aquela enfermidade, aquele momento está nos trazendo. Nós queremos a proteção de Deus, mas queremos viver uma vida desregrada. E Jesus está falando, Bartimeu, qual que é o teu pedido? O que verdadeiramente você está escondendo aí no teu coração? O que verdadeiramente você chegou na minha presença e quer que eu te faça? Bartimeu falou, que eu tenha vista. Bartimeu podia pedir uma capa nova, podia pedir um ano de pão, poderia pedir um ponto novo, poderia pedir uma moeda de ouro, ele poderia pedir muitas coisas, mas ele pediu o quê? Vista. Aí é que está o negócio. O que nós estamos pedindo para Deus? Pastor, não funciona assim. Irmãos, vou falar algo rapidinho para você entender. Eu tenho uma deficiência de nascença. E eu já corri atrás para aposentar e tal. Porque chegou um tempo na minha vida que eu não aguentava mais trabalhar de servente. A dor era muita, muita. E aí eu fui procurar alguém, né, que trabalhava na área. Disse para mim que eu tinha que mentir, que eu estava com dor. Não, sentir dor já é ruim. Agora mentir que estava com dor, eu falei, negativo. Como que depois eu vou pregar, falar que Jesus é o Deus de milagre, falar que Deus opera maravilha? Não. Eu falei, não, eu prefiro não receber. Nem não recebo nada até hoje do INSS, nada. Mas não vem ao caso isso, eu estou dizendo que nós temos que abrir mão de coisas para receber Jesus e milagre de Jesus. Não é de qualquer forma. Você está pedindo a cura, mas você quer ser curado realmente? Quando vier lá esqueci o que fala agora. O perito do INSS. Quando vier o perito, você quer sair, né, e falar para ele, fui curado. Pode cortar o benefício que Jesus me curou. Quando vier alguma situação, você fala, não, eu não preciso mais disso. Jesus entrou com providência. Ou vai querer ficar nas duas coisas? Porque, irmãos, isso também é corrupção. Nós falamos de Brasília, falamos de tantas coisas, mas a corrupção começa aqui, ó. Quando eu falo não para o mal, para o pecado e para a mentira, Deus aprova. Mas quando eu quero viver uma vida de duplicidade, Deus não aprova.
Ah, pastor, mas fulano está fazendo isso, está até de pé, mas uma hora vai ser cobrado dele. Uma hora vai ser cobrado dela. Porque Jesus nunca disse, eu sou a mentira, o atalho e a morte. Não, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a verdade está em Jesus. O caminho é ele. E através do caminho da verdade nós chegamos à vida. E é uma vida eterna, não é qualquer vida. Não é meia vida. Não é meio caminho. Não é meia verdade. Você está entendendo que Jesus é a totalidade? Bartimeu falou, eu preciso dessa totalidade na minha vida. Eu estou vivendo uma vida de mentira, uma vida de engano. Eu até recebo aqui algumas moedas, eu até recebo aqui um pão, mas precisa de um renovo todos os dias. Jesus, eu estou cansado de viver isso. Jesus, eu não quero mais essa migalha. Jesus, eu não quero mais essa situação. Jesus, eu não quero mais essa mentira. Jesus, eu não quero mais essa condição de miséria sobre a minha vida. Aí Jesus disse para ele, né? Versículo 52. E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Jesus está dizendo, você acessou o reino espiritual, a tua fé acessou. Você veio pronto para receber. Agora imagina só. Tem gente que já me falou, pastor, mas o senhor não acha que Jesus era brincalhão? Falou, o que ele quer que eu te faça? Não. Porque Jesus estava dizendo para ele, quer sair dessa situação verdadeiramente? Ou você quer ser curado e voltar lá a fingir que é cego de novo? Acostumado a receber as migalhas. A andar com essa capa aí de comiseração sobre os teus ombros. Esperando alguém trabalhar o dia inteiro para te dar alguma coisa. Não. Ele falou, agora você veio diferente. A tua fé te salvou. Quando Jesus disse, vai, a tua fé te salvou, Jesus está dizendo, você está livre, porque o evangelho é de liberdade, não de libertinagem, irmãos. Jesus não tem um evangelho libertino, não. Tá? Esse evangelho libertino não é de Jesus. O evangelho de Jesus é de verdade. É de restauração, é de cura e de misericórdia. O evangelho de Jesus não prende ninguém, ele liberta. Tá? João capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quer conhecer alguém verdadeiramente liberto? É alguém que conheceu a verdade, não é qualquer verdade, é a verdade que está em Cristo. Porque numa situação, eu tenho a minha versão da verdade, o outro que está do lado tem a versão dele da verdade, mas tem a verdade real, a verdade que sustenta os fatos. Então, muitas das vezes, a minha verdade não é uma verdade, é uma falsa verdade, é uma mentira. A verdade do outro, às vezes, não é uma verdade, é uma falsa verdade, é uma mentira. Mas a verdade mesmo está em Jesus. E conhecereis a verdade vos libertará. Quer conhecer a verdade? Mergulha na Bíblia. Quer conhecer a verdade? Vai aos pés de Jesus. E Jesus disse, vai, a tua fé te salvou. Bartimeu poderia voltar para sua casa. Mas a Bíblia diz, e logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. A visão nos faz seguir a Jesus pelo caminho. O direcionamento espiritual nos faz ir com Jesus pelo caminho. Se nosso caminho está fora de Jesus, nós estamos sem visão. Se o nosso caminho não é seguir Jesus, nós estamos cegos. Pastor, misericórdia, misericórdia mesmo. Jesus primeiro alinha para o caminho e depois ele nos permite seguir ele pelo caminho. Jesus não foi, entenda, Jesus não foi à beira do caminho, Jesus chamou a Bartimeu, sabe por quê? Quando Jesus para e quer ter um encontro conosco, ele nos tira da situação que nós estamos. Não é Jesus que se iguala a nós, a nossa situação. Ele nos chama para o lugar dele. Ele nos chama para um lugar diferente. Ele nos chama para o lugar de cura. Ele nos chama para o lugar de restauração. Ele nos chama para o lugar de fé. Jesus falou, ó, manda chamar ele, fala que eu estou aqui parado para falar com ele. Ele que foi até Jesus. Então nós temos que se levantar e ir até Jesus. Porque às vezes se Jesus fosse lá, ele ia falar, Senhor, eu não aguento levantar, eu não posso, eu estou sofrendo aqui.
Mas quando mandou chamar ele, de um salto ele se pôs de pé. Então se posiciona. Jesus está nos dizendo aqui que ele quer nos dar plenitude de visão. Para de achar que você é incapaz. Para de achar que Jesus não vai fazer, porque isso aí é sentimento humano. Mas nós não podemos viver por vista humana mais, nós temos que viver por vista espiritual. Eu em mim mesmo não tenho nada, mas Jesus me dá condição. Então, daquilo que eu não tinha, agora eu tenho. Pastor, como assim? Deus não faz milagre a partir de nada. Deus faz milagre a partir daquilo que nós temos para oferecer. Tem que haver alguma coisa, né? A viúva de 2 Reis, capítulo 4, ela diz, eu não tenho, tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. Então ela já tinha uma botija de azeite e multiplicou. 5 pães e 2 peixes, alimentou na primeira multiplicação, depois teve a segunda multiplicação. Os discípulos pescaram a noite toda, não tinha nada, não pegaram peixe nenhum, mas eles tinham 2 coisas. Tinha barco para levar em alto mar e tinha rede para lançar. Então o milagre aconteceu. O povo está saindo do deserto para atravessar o Mar Vermelho. Deus fala, o povo quer orar, Deus fala, não, Moisés, ordene ao povo que marche. Estenda o cajado que está na tua mão e o mar se abrirá. Então é isso, Deus faz milagre com aquilo que temos, não é com aquilo que nós não temos. Então nós temos que ter fé e posicionamento. Para de achar que só vai servir a Deus quando tiver dinheiro na mão. Se nós não servimos a Deus com aquilo que temos agora, nós não vamos servir quando recebermos aquilo que queremos. Para de achar que Deus tem que fazer aquilo que nós projetamos em nossa mente. Fala, Senhor, eu faço o teu querer, a tua vontade, e aquilo que lhe apraz, aquilo que lhe dá prazer na minha vida. Porque nem tudo aquilo que os nossos olhos cobiçam é para nós, irmãos. Nem tudo aquilo que queremos tocar, sentir é para nós. Mas aquilo que Deus nos dá é o melhor, é o propósito. A Bíblia diz que ele recebeu visão e seguiu a Jesus pelo caminho. O Senhor está falando conosco nesta manhã de quarta-feira. Ele quer nos dar visão. Quer que nós sigamos ele pelo caminho. Jesus está nos chamando para ser discípulos dele. Depois de discípulos, aí se cumpre a palavra de João 1,12. E todos, quando creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Deus está querendo nos dar poder de filho através de Cristo Jesus. Para de sofrer. A vida está declinando. Porque a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Não tem mais felicidade naquilo que vive. Não tem mais alegria naquilo que espera. Está querendo preencher o vazio com tantas outras coisas, mas esse vazio só se preenche com a presença de Deus, com o Espírito Santo na totalidade. Não vai dar certo. Porque nós temos que viver um evangelho de liberdade. Nós não podemos ficar presos em amarras, coisas, pecados, coisas do passado. Se deixou aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Deus já jogou no mar do esquecimento. Deus perdoa, mas nós ficamos atacando. Nossa mente fica nos acusando. Fala, eu não faço mais. Eu não vivo mais isso. Eu não quero mais isso. É Bartimeu jogando a capa dizendo, para esse lugar eu não volto mais. Satanás, você não tem mais poder de me acusar nisso. Satanás, você não tem mais chave para acessar minha vida. Satanás, as brechas foram fechadas. É isso que Bartimeu estava dizendo. O governo romano, eu não estou mais sobre vocês. Agora eu estou sobre a graça de Cristo. Eu estou agora vivendo um caminho novo. Eu estou agora vivendo uma novidade de vida. Vocês poderiam até me dar oportunidade de mendigar, esmola. Eu não ia sair disso. Mas agora chegou alguém me dando riqueza, me dando vista humana, me dando direcionamento e falando para mim que há uns céus, que há uma eternidade. Eu quero ir para lá. Eu sempre faço essa pergunta. Se Jesus voltar hoje, nós estamos prontos para ir ter um encontro com ele? Porque a igreja crê e prega no arrebatamento. Né? Total, no arrebatamento da igreja. Mas pode acontecer o arrebatamento pessoal hoje para mim. Pode acontecer para você.
Pode chegar o nosso dia hoje, a nossa senha ser chamada. Pastor, eu não estou pronto. Então se prepare. Porque às vezes nós vamos protelando amanhã, amanhã, amanhã. Eu costumo dizer, o amanhã não nos pertence. E quando chega o amanhã, ele já não é amanhã, ele é hoje. Então faça hoje, tome posição hoje, ouça a voz de Deus hoje, deixe hoje, se arrepende hoje, faça tudo o que tenha que fazer hoje. Esse é o propósito da palavra de Deus. Às vezes nós estamos esperando pessoas fazerem, Deus fazer aquilo que é para nós fazer. Porque nós estamos muitas das vezes querendo que Deus faça, né? Ele fez tudo que ele tinha para fazer. Na cruz do Calvário cumpriu-se na totalidade. Então nós temos que tomar posições. Está disposto a tomar posição? O momento é agora. Quer enxergar? O momento é agora. Quer ter visão em plenitude? O momento é agora. E não tem visão sem Jesus, irmão. Não tem condição de caminho sem Jesus. Não tem direcionamento sem Jesus. Pastor, tu está bitolado. Não, todas as coisas se cumprem em Cristo. Todas as coisas. Todos os projetos, profecias, milagres, propósitos se cumprem em Cristo. Promessas. Pastor, mas eu tenho uma promessa, e se eu morrer hoje, se estiver em Cristo, todas as promessas se cumprem em Cristo. Todas. Não se preocupe, se estiver em Cristo, todas as promessas se cumprem em Cristo. Agora, se não estiver em Jesus, se preocupe. Tema pela tua vida. Mas se estiver em Jesus, é só confiar nele, esperar nele, ter fé para receber. Não é o tanto de sabedoria humana. Não é o tanto de condição financeira. Não é o tanto que as pessoas da terra olham para mim. É o tanto de intimidade que tem com os céus. É o tanto de intimidade que tem com os céus. É o tanto de confiança que tem em Jesus. Pastor, mais falaram. Não importa. Se Jesus falou o contrário, fica com Jesus. Se Jesus falou que vai fazer isso, fique com Jesus. Se Jesus falou que vai acontecer, fique com Jesus. O errado é errado, mesmo que todos estejam fazendo. E o certo é o certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. Irmãos, tentaram calar Bartimeu, daqueles que estavam no meio da multidão, mas ele clamou cada vez mais. Chama a atenção de Jesus nesta manhã. Sai desse lugar de escravidão. Sai desse lugar de miséria. Deus não tem isso para nós. Deus tem lugar de propósito. Deus tem direcionamento. Eu sempre falo, nem Deus, nem Jesus, nem o Espírito Santo é aleatório. Não, eles não são aleatórios. Eles têm propósitos. Eles agem no propósito. Mas eles precisam que nós cremos para se cumprir tudo aquilo que está na palavra de Deus. Se tem fé, vai se cumprir. Se tem fé, vai acontecer. Vamos orar em nome de Jesus, agradecer a Deus. Lembrando ao povo aporense que nós temos culto nesta noite, quarta profética, às 19h30, né? Em nome de Jesus, Deus abençoe a nossa irmã Selma, né? E a todos os amados irmãos. Senhor meu Deus e eterno Pai, nesta manhã de quarta-feira nós queremos clamar, bendizer e exaltar o teu santo nome, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos feito, Pai. Senhor, nesta manhã nos dê o direcionamento, nos dê a graça, nos frutifique diante da tua presença, que nós possamos ter fé, porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a certeza daquilo que se espera. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Pai, não é aquilo que nós estamos vendo com os nossos olhos físicos, mas é aquilo que a tua palavra nos diz que vai acontecer, Pai. É um propósito, por isso que o crente, para muitas pessoas, ele é doido. Ele está insano, ele acredita naquilo que muitos não acreditam. Porque nós não vivemos o ciclo da terra. Nós não estamos olhando e achando que a terra promove alguma coisa. Não, é os céus que promovem, Senhor. Por isso que o crente, muitas das vezes, ele profetiza, ele ora, ele crê, e o Senhor fala, meu Pai, na terra, dizendo que vai fazer. Muitos dizem, não pode, é impossível. E o Senhor realiza o propósito.
Pai, então nesta manhã de quarta-feira, eu peço que aqueles que estão à beira do caminho, Senhor, possam chamar a tua atenção e ter um encontro direto com o Senhor. Aqueles que estão sem direcionamento, sem saber o que fazer, o Senhor é a direção, o Senhor é a certeza, o Senhor é o alvo, meu Pai. Senhor, aqueles que estão acostumados a mendigar, Senhor Jesus, meu Pai, mas que a fé vem pelo ouvir a Tua palavra, que nesta manhã eles possam tomar atitudes, não por causa do pastor Eduardo, mas pela Tua palavra, Senhor, e viver o sobrenatural na totalidade, meu Pai. A plenitude de visão alcança ele, alcança ela, Pai. Senhor, e que na totalidade o Senhor cumpra os teus propósitos e projetos. É isso que nós te pedimos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Deus abençoe a nossa irmã Ziliane Gonçalves, seja bem-vindo em nome de Jesus. Irmãos, Deus abençoe, fiquem todos na paz. Se Deus assim nos permitir, sexta-feira, às 10h30, nós temos um encontro marcado na manhã com propósito. Deus abençoe em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as nossas consolações do Espírito Santo esteja com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Irmãos, se você ainda não se inscreveu no canal, no YouTube lá, clica aqui, ó. Já vai acabar a live, clica aqui. Você vai direcionado diretamente lá no nosso canal no YouTube. Se inscreva, dá like lá, porque mais pessoas têm sido alcançadas. No começo, uma pessoa, às vezes, tinha uma visualização, mas agora tem vídeos que tem 50, tem outros que tem 70 visualização. Tá? Pastor, o senhor está querendo like? Não, estou querendo que pessoas sejam alcançadas. Eu estou querendo que pessoas sejam curadas, libertas, como eu fui, como você está sendo, tá? Como você é, em nome de Jesus. Deus abençoe, missionária Célia, chegou aí, né, na bênção apostólica, mas Deus abençoe, viu? Fica na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos, uma excelente semana, um ótimo